Paz de Jeová, paz de Jesus Cristo, paz do Espírito Santo, esteja de vocês são inscritos nesses dois canais aqui. Vamos começar o culto nessa tarde, 25/1/2026, domingo. 25/1/2026, domingo, mês de janeiro. 2026 que nós estamos, 14:31, vamos lá. A multiplicação dos pães em MAT 14, 15, 21 e revés. Depois disso partiu Jesus para a outra banda do mar da Galileia, que é o do Tiberíades, e grande multidão seguia, porque viu sinais que operavam sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com seus discípulos, e a Páscoa, a fé dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão veio ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Olha que interessante o versículo 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para este comer? Tá vendo? Jesus faz teste com vocês primeiro, meus irmãos, minhas irmãs, para ver se realmente vocês têm fé ou não. Tá vendo? A mesma experiência que Filipe teve ali. Vocês do outro lado, eu e vocês também, nós temos essa experiência. Só que vocês é que passam agora. Eu já passei por essa experiência. Agora é vocês do outro lado que vai passar por essa experiência, e é preciso passar para ver se tem fé mesmo, para ver se vai querer só a bênção ou vai querer seguir Jesus, ou vai preferir seguir Jesus ou vai preferir seguir as coisas materiais, entendeu? Ele olha tudo, se vai seguir as coisas espirituais ou mais as carnal, entendeu? Ele testa você, Jeová, Jesus, Espírito Santo testa vocês em todas as áreas, tá? Então por isso que eu falo, acorda a sua mente, fica mais esperto, vigia mais, né? Fica mais ligado para não perder a vitória, porque Jesus e Jeová, a Espírito Santo, faz teste com todo ser humano, isso é todos, tá? E não importa se é crente, né? Quem é crente e quem não é, entendeu? Para ver se você vai ser salvo ou não. Vamos lá. Mas dizia isso para experimentar, tá vendo? Experimenta a gente, tá vendo? Porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu: ele sabe de tudo, gente. Jesus sabe o que ele está fazendo. Se ele conhece o pão que ia ser multiplicado, ele não vai conhecer nós que precisamos, não? Conhece. Claro que conhece. Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos, se liga bem com teus cérebros. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus sabe o que faz, meus irmãos e irmãs. Ele sabe o que faz. Antes do pão existir, olha que coisa interessante, antes do pão existir, ele já sabe de tudo. Tá vendo? Ele conhece a nossa vida como... Ele conhece a nossa vida completo. Entendeu? Não é metade, é completo. Ele sabe de tudo, tudo. Filipe respondeu: 200 dinheiro de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco? E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai sentar os homens. Eu via muito relva naquele lugar. Assentar-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam sentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estava associado, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E recolheram-no, pois encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram os que haviam comido. Continuando, vamos lá, acabou não. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazer rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. O povo já estava querendo fazer Jesus rei. E é verdade, Jesus é rei mesmo. Aqui já confirmou que ele é rei mesmo. Assiste bem com teus olhos, bem com teus ouvidos, se liga bem com teus cérebros. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazer rei, tornou a retirar-se e ele só para o monte.
Olha lá, fazer, ó, para o fazerem rei. Tá vendo? Jesus se retirou aqui porque aquela hora ali Jesus já sabia que ele é rei. Jesus já sabia que ele era rei. Entendeu, meus irmãos e irmãs? Ele já sabia que era rei. Entendeu? Não precisava o povo fazer ele rei, que ele já sabia que ele era rei. Né? E continua sendo rei até hoje e continuará sendo. Igual está escrito na coxa dele: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus anda sobre o mar. MAT 14:23, 34 e reverso. E quando veio a tarde, seus discípulos desceram para o mar. Entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou porque um grande vento assoprava. E tendo navegado os 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando do barco, e temeram. Porém ele lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Jesus é o pão da vida para os que creem. Preste atenção no começo do tema, do início aqui, da introdução aqui. Jesus é o pão da vida. Preste atenção no começo, meus irmãos. Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos, se liga bem com teus cérebros. Jesus é o pão da vida. Presta atenção, ó. Jesus é o pão da vida. Aí vem o que? Para os que creem. Presta atenção. A vida eterna não é para todos. A vida eterna é só para quem crê. Ó, creem. Ó, para os que creem. Ou aquele ou aquela. Tanto homem como mulher. Para os que creem. Tá vendo? No dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali. Então Jesus não obriga ninguém a vir a ele. Por quê? Ele não vai obrigar ninguém a vir a ele. Igual eu também não obrigo ninguém a vir. É as almas que vêm até a mim, as pessoas que me procuram. Eu não vou até as pessoas que me procuram. Entendeu? Eu sou igual a Jesus Cristo. Quem me procura achará a vida eterna. Quem não procura não achará a vida eterna. Eu sou igual a Jesus Cristo também, mesma coisa. Né? Então, meus irmãos, minhas irmãs, é desse jeito que funciona. Jesus não vai obrigar você a seguir. Ele não vai, não. Ele não vai sair lá do trono para ir na sua casa fazer alguma coisa. Não vai. Porque ele vai esperar você crer primeiro, para depois ele fazer a obra. O negócio de convida um pedreiro para arrumar a casa da gente. Primeiro, a gente tem que convidar o pedreiro e crer no pedreiro que vai fazer a casa boa. E o pedreiro faz a casa boa e pronto. E você está dentro da sua casa, pronto. Jesus é a mesma coisa. Para entrar lá no céu, para entrar na nova casa lá em cima que preparou para nós, vai ter que crer primeiro. Entendeu? Não adianta, meus irmãos. Tudo é vocês mudar de vida. Vocês têm que começar por vocês mesmos. Aqui na Terra é assim, sempre foi assim. Começa por nós mesmos. Não tem outra saída para ninguém. Vamos lá. No dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos, naquele barquinho, mas que seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíade, perto do lugar onde comeram o pão. Havendo o Senhor dado graça, vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. E achando na outra banda do mar, disseram: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse: na verdade, eu digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Tá vendo, meu irmão? É por isso que aqui não ora para pessoas que só querem bênção. Tá vendo o próprio Jesus confirmando aqui, ó. Na verdade, eu vos digo que me buscais não pelos sinais, tá vendo? Não é pelos sinais dos milagres, não. Mas pelo pão, pelas coisas materiais, tá vendo? Por isso que Jesus odeia pessoas que só amam as coisas materiais, mas não amam as espirituais. O que eu acabei de falar logo atrás do vídeo? Ele sabe de tudo. Ele sabe de todas as coisas e dará o pão no momento certo que você olhar para o pão espiritual. Logo que você comer o pão do pão espiritual, aí ele também vai te dar o pão físico da carne, para você saciar. Por isso que eu não gosto de orar para pessoa que só quer bênção. Tá vendo aí agora? Ó? Presta atenção no versículo 26. Tá vendo? Na verdade, eu vos digo que me buscai não pelos sinais que vi, mas porque comer do pão e vos saciar. Tá vendo?
Não pode querer sua bênção, meus irmãos, minhas irmãs. Tem que adorar de verdade. Logo está escrito no versículo 27, ela trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Jeová o selou. Está vendo? Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Jeová? Jesus respondeu e disse-lhe, a obra de Jeová é esta, que creais naquele que ele enviou. Está vendo? Alguém enviou Jesus Cristo. Quem fala para vocês, Jesus desceu sozinho de cima. Mentiroso, você é um falso profeta, falso profetisa, falso pastor, falso missionário, falso apóstolo, falso bispo, falso diácono, falso obreiro. Quem fala para vocês que Jesus desceu sozinho de cima, que ele veio pela vontade dele próprio, é um mentiroso, tá? Ele não veio pela vontade dele, não. Olha lá. O que está escrito ali? Que creiais naquele que ele enviou. O Pai enviou ele. Tá vendo? Olha lá, a obra de Jeová é esta, que creiais naquele que ele enviou. Olha lá, Jeová dando ordem para crer no Filho dele. Por isso que essa igreja crê na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Porque ela, Jeová deu ordem. É ordem, tá vendo lá? Que creiais naquele que ele enviou. Jeová enviou, ué. Tudo que Jeová está enviando tem que crer, ué, que vem da parte de Jeová, ué. Vem da parte do Criador, do Pai, do dono da criação de todas as coisas. Continuando, disseram depois, que sinal pois faz tu para que vejamos e creiamos em ti, que operas tu. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes ao comer o pão do céu. Disse depois Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dava o verdadeiro pão do céu. Tá vendo? Tudo vem lá de cima, irmão. Todas as bênçãos vêm lá de cima. Tudo vem de lá. Tudo vem de lá, tudo. Todas as coisas boas que quando a gente crê e obedece a palavra de verdade, as coisas boas só vêm de lá. Tudo vem de lá. Tudo. Porque lá em cima é gigante, é grande. Lá tem bênçãos que não tem como nem contar, que é milhares e bilhões. E vocês do outro lado aí perdem. Por quê? Não busca, não crê de verdade. Por isso que não recebe nada. Tudo vem lá de cima. Tem nada da terra, vem tudo lá de cima. Continuando. Porque o pão de Jeová, aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Exatamente. Ele está querendo dizer isso aqui, tanta vida do físico e tanta vida eterna da alma por dentro. Disseram depois o Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem, ó, repetindo de nós, ó, e quem crê, presta atenção lá, repetindo, ó. E quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me viste, e contudo não credes. Olha só, Jesus na cara deles, naquela época, e ainda tinha pessoas que não estavam crendo nele ainda. Os discípulos, as pessoas não estavam crendo nele ainda, olha só. Isso é falta do quê? De conhecimento, de entendimento, é falta de quê? De espiritualidade. Por isso que o homem e a mulher não pode viver na carnalidade. Quando vive na carnalidade, o homem e a mulher está desligado, não vai compreender, não vai entender, né? Não vai entender, como diz, vai ficar cego, surdo e mudo e vai para o inferno desse jeito, por não compreender as coisas, entendeu? Porque as coisas espirituais existem, é real e verdadeiro. Como diz, querendo a pessoa ou não querendo, as coisas espirituais existem sim, é real e verdadeiro, é mais real do que o corpo físico, igual eu já falo, é mais real do que o nosso corpo físico. Já parou para pensar o que é isso? É mais real do que o nosso corpo físico, é mais real do que esse mundo nosso, entendeu? Continuando. E eu falo pela minha experiência, que eu já vi coisas espirituais que vocês nunca viram em suas vidas. E se vocês verem, vocês ficarão transformados e mudaria até de vida mais rápido, né? Vocês não ficariam perdendo tempo nessa terra. Continuando, todo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Também eu nunca lança fora. Aquele que vem a Jesus e fica firme com Jesus Cristo e nunca lança fora. É a pessoa que abandona Jesus. É a pessoa que abandona Jeová. É a pessoa que abandona o Espírito Santo. É a pessoa que abandona a igreja. É a pessoa que abandona os dízimos, a oferta. A bênção está lá e ele perde a bênção por abandonar, por não aguentar o regaço. Quando eu falo regaço, por não aguentar lutar e batalhar, porque não quer lutar. Ele quer ficar uma mulher preguiçosa, uma preguiçosa. Aí não tem jeito de Jesus trabalhar na vida de uma pessoa dessa. Continuando, porque eu desci do céu,
não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Tá vendo, meus irmãos? Ó, por isso que eu digo, quem falar para vocês que Jesus desceu sozinho lá do alto é um mentiroso, uma mentirosa, tá? Pode mandar calar a boca dessas pessoas aí, tá? Vocês que são inscritos aí, se qualquer pessoa falar assim, Jesus veio sozinho lá do cima, mentira. Manda essa pessoa calar a boca, tá? Porque alguém enviou ele, olha lá. Olha lá, ó, alguém enviou ele, tá? E não faz a vontade dele não, lá. Ele sempre fazia a vontade do Pai, não dele. Continuando, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todos aqueles que vê o Filho e crê nele têm a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E dizia, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhe, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Jeová, portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Tá vendo, ó? Isso aqui que eu amo essa palavra aqui também, ó. Eu amo essa palavra aqui também, ó. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, ó, vem a mim. Tá vendo, meus irmãos? Por isso que eu falo, tem que aprender, ó, e aprender, ó. Presta atenção nessa palavra aqui, ó. E aprendeu. Tem que aprender com o pastor Simão Santos também, viu? Tem que aprender com a palavra, ó. Com os cultos, com os vídeos, com os ensinamentos. E prestou bem atenção aqui, ó. Portanto, todo aquele ou aquela, se serve para homem e mulher, que do Pai ouviu, ó. A salvação vem pelo ouvir, tá vendo, ó? Ouviu e aprendeu, ó. Ouviu. Olha lá, ó. Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos, se liga bem com teu cérebro. Você é que tem cérebro. Se não tiver cérebro, vai tratar o cérebro. Ela ouviu e aprendeu, vem a mim. Tá vendo? Continuando. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Jeová. Este tem visto ao Pai. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Isso já aconteceu, né? Disputaram por judeus entre si, dizendo, como nós pode dar este a sua carne a comer? Tá vendo? A pessoa com falta de entendimento, ela achando que Jesus ia dar o corpo dele para eles comerem e serem salvos. Como diz, eles iam assar o corpo de Jesus, né? Querendo assar o corpo de Jesus, fazer churrasco, achando que vai ser salvo através da carne de Jesus Cristo. É falta de entendimento demais, né? Continuando. Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, aqui já está falando da Santa Ceia, igual teve Santa Ceia aqui. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Tá vendo? Quem não participa da Santa Ceia não é digno de salvação não, tá vendo, né, Có? Tá vendo? Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele, tá vendo? Quem participa da Santa Ceia, ó, presta bem atenção, quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram, porque comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Jesus é abandonado por muitos discípulos, a confissão de Pedro. Viu? Muitos não conseguem lutar. Igual muitos que não conseguiram lutar com Jesus, tá vendo? Vendo Jesus cara a cara, esses aqui, os fracassados que abandonam Jesus, isso aqui eu chamo de dos fracassados. Continuando. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhe, isto, escandalizai-vos. Que seria, pois, se visseis subir? Por isso que eu falo, milhares de pessoas não vão ser salvas. Por isso que eu digo, o capítulo 60 já diz que não vai ser salvo. Continuando. O Filho do Homem,
Continuando, o Filho do Homem, para onde primeiro estava, o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam, e quem era o que havia de entregar. E dizia, por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então muitos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Jeová. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Isso dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Tá vendo? Jesus conhece todas as coisas, mas Jesus conhece quem é o traidor, quem é que está com demônio, Jesus conhece tudo mesmo. Ele conhece o futuro, ele conhece o presente, o futuro e antigo, e o futuro. Ele conhece o início, o fim, e do fim para o começo, e do início e adiante, para frente. Ele conhece todas as coisas, tá? Por isso que milhares de pessoas não vão ser salvos, porque não quer obedecer a palavra. Não quer obedecer a palavra. Então, não preocupa com a quantidade de pessoas, não. Gosta da igreja, não preocupa com a quantidade de pessoas, não. Preocupa só quem está crendo e pronto. Vamos agradecer. Soberano Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecer sempre este culto. Nessa tarde de hoje, abençoa somente meus inscritos. Abençoa somente essa minha irmã, meu irmão, minha amiga, que é dizimista e ofertante dessa obra e deste ministério. Amém e amém. O culto da noite estarei de volta com força completa, hein? Até lá, hein?